A perseguição àqueles que denunciam os prejuízos da má administração dos indicados por Temer e Bolsonaro na Petrobras. Olá, Cris, olá, comunidade da Rádio Noroeste. Os petroleiros estão sempre denunciando aqui, né? Por exemplo, o preço do gás de cozinha que subiu de novo, já está batendo R$ 100 aí. E eles dizem que dá para ser 40. Eles denunciam o preço absurdo do diesel, que também traz muitos impactos econômicos. Denunciam a venda da refinaria lá na Bahia por um preço, né, por um valor que é metade do que é calculado que ela vale. Ou então, por exemplo, a venda das malhas de gás, uma delas que em 4 anos a Petrobras vai pagar de aluguel de uma malha que ela construiu, de um gasoduto que ela construiu, em 4 anos ela vai estar pagando em aluguel o que ela recebeu com a privatização. Então, esse tipo de coisa constrange demais essa administração vendilhona, né, da Petrobras, que vem lá do governo Temer e agora no governo Bolsonaro. E eles respondem como? Perseguindo, né, os diretores sindicais. Essa semana aqui, então, o David Bacelar, ele que é o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, ele recebeu uma punição de 29 dias de suspensão, então vai ficar aí sem o seu salário, sem os seus direitos, que a Petrobras alega que são motivos políticos, né, que está sendo usado. Mas vamos lembrar aqui, um pouquinho então, que primeiro isso que a Petrobras está fazendo é ilegal, afinal de contas o diretor sindical ele está respaldado aí nas legislações, nas normas, inclusive normas internacionais como da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário. Mas a Petrobras faz isso para pressionar, porque se o diretor sindical que tem esse respaldo está sofrendo essa sanção, imagine como não fica a cabeça do trabalhador comum, né, que vai evitar e fazer qualquer mobilização, qualquer coisa do tipo para não sofrer outra sanção. E, bom, aqui a gente queria aproveitar e fazer um resgate da história do sindicalismo, que tem muito a ver, não só com esse caso específico da Petrobras, mas com o momento que a gente vive hoje, dessa crise econômica no meio da pandemia. Vamos lembrar que lá no período antes do sindicalismo, como é que as pessoas viviam? Vivia uma ajudando a outra, era o pobre ajudando o pobre, o trabalhador ajudando o trabalhador, porque um estava sempre desempregado, não conseguia pagar aluguel, não conseguia botar comida na mesa. Muito parecido com os dias de hoje, né? E aí, hoje eu tenho certeza que o colega que está nos ouvindo, se não está recebendo ajuda de alguém, né, provavelmente ou já comprou uma cesta básica, ou já doou produto de limpeza, ou já participou de alguma campanha de arrecadação para ajudar as pessoas mais vulneráveis nessa pandemia. Só que tem uma hora que isso chega no limite. Assim como chegou no período ali pré-sindicalismo, tem mais gente precisando de ajuda do que gente em condição de ajudar. E aí o que foi feito naquele momento? As pessoas se organizaram em sindicatos e foram cobrar os donos das empresas, que era quem detinha realmente dinheiro, quem mandava na economia. Né? E é curioso, a greve de 1917, gente, há mais de 100 anos atrás, um dos pleitos era o valor do aluguel. E hoje vem a Petrobras me dizer que que são questões políticas, você conversar sobre a vida das pessoas, como a vida econômica das pessoas está sendo impactada, é um absurdo isso daí, né? Em 1917 já fizeram um grande então por causa do aluguel, porque sabia que essas mesmas empresas que exploravam eles, pagavam uma merreca, ainda tirava parte dessa merreca depois através de aluguel, que eram os mesmos donos. E hoje aqui no Brasil a gente tem o quê? É o pobre ajudando o pobre, né, tirando ali da sua poupancinha, rebaixando o seu nível de vida para poder ajudar o outro, enquanto os ricos ficam mais ricos. Saiu na Forbes essa semana aqui que aumentou o número de bilionário brasileiro e aumentaram suas riquezas. Ora, como é que pode um negócio desse? Se eles estão ficando mais ricos e o pobre está ficando mais pobre, é porque está fluindo dinheiro de quem está passando fome para quem é bilionário. Então, do mesmo jeito que o pessoal se organizou ali há mais de 100 anos atrás, a gente precisa se organizar para saber de quem cobrar. E a gente tem que cobrar é desses. É de quem realmente, é de quem manda na economia, a elite financeira desse país. Né? E a gente, claro que a gente cobra os empregados dele, que seja o governo Bolsonaro, seja o Centrão, seja o STF.
né? Porque essa juizada também é funcionário desses caras. E é isso que a gente tem que cobrar. Eu quero lembrar aqui também um pouco a história dos dirigentes sindicais, a importância dele, porque se o trabalhador vai reclamar com o patrão, ele é demitido, né? Então criou-se a entidade ali do diretor sindical, que é o cara que ele tem respaldo para poder ir lá e falar o que for preciso na cara do patrão, para poder levar as pautas adiante, tá certo? E isso não é uma coisa que foi simples, não foi construída de uma hora para outra, não. Vamos lembrar que lá no comecinho, esses diretores sindicais eram assassinados, seja pelo Estado, né, que quem mandava, e até hoje quem manda é justamente os ricos aí, né, do país, ou os jagunços, que eles mandavam matar, né? Aí a gente teve um caso ali no período da ditadura Vargas, onde os líderes sindicais foram deportados, foram exilados. Na ditadura militar, a gente teve, né, prisões. Um caso emblemático foi a prisão do Lula, que era um líder sindical metalúrgico brigando por melhorias salariais. No período do Fernando Henrique, os sindicatos tiveram contas bloqueadas com a anuência do Poder Judiciário. Tá certo? E desde o governo Temer, a gente vem sofrendo ataques de novo, né? E esse aí é só mais um, então, que a Petrobras faz aos dirigentes sindicais, à instituição sindical, para poder fazer o quê? Para poder fazer essa transferência de dinheiro dos mais pobres, que morram de fome, para os mais ricos, que se tornem mais bilionários ainda. Então, aqui vai ficando o nosso repúdio à Petrobras, vai ficando o nosso apoio, a nossa força ao David Bacelar, às direções petroleiras e à categoria como um todo, e uma inspiração para a gente que está se lascando nessa pandemia de como que a gente sai dela. A gente tem que se organizar para poder cobrar os ricos desse país. Só assim a gente consegue sair dessa pandemia.